O versículo de Isaías 45:7 apresenta uma afirmação poderosa e profunda sobre a soberania e o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas. Esse versículo tem sido objeto de muitas interpretações, especialmente no que diz respeito ao entendimento de Deus como o Criador não apenas da luz e da paz, mas também das trevas e do mal. Para entender melhor esse versículo, é necessário considerar o contexto em que ele foi proferido, o significado das palavras usadas e como a justiça de Deus e seus juízos são compreendidos na teologia cristã. Isaías 45 faz parte de uma seção do livro de Isaías que se concentra na promessa de restauração para o povo de Israel, bem como na soberania de Deus sobre todas as nações. Deus está falando ao rei Ciro, um governante persa, a quem ele usou para libertar Israel do cativeiro babilônico. Neste contexto, Deus reafirma que ele é o único Senhor e que nada acontece sem o seu consentimento ou permissão. A primeira parte do versículo afirma: "Eu formo a luz e crio as trevas." Isto enfatiza a soberania absoluta de Deus sobre todos os aspectos da criação. A luz e as trevas, que são opostos, estão sob o controle de Deus. Não há nada fora do seu domínio. A luz é frequentemente associada à bondade, à clareza e à revelação divina, enquanto as trevas podem ser associadas ao desconhecido, ao mal ou ao caos. A afirmação de que Deus é responsável por ambos os aspectos serve para mostrar que Ele é soberano sobre todas as coisas, até mesmo sobre aquilo que parece negativo ou desconcertante. O mal, em Isaías 45:7a, parte mais desafiadora do versículo, é: "Eu faço a paz e crio o mal." Aqui o termo mal ou desgraça, dependendo da tradução, não é entendido como o mal moral, o pecado ou a maldade, mas sim como calamidade, desgraça ou adversidade que pode ser parte dos juízos de Deus sobre o povo ou nações. No Antigo Testamento, Deus usava o sofrimento e as adversidades como uma forma de julgamento ou disciplina, mas isso não significa que Deus é a fonte do pecado ou da maldade moral. Deus, em sua justiça, pode permitir ou até mesmo trazer dificuldades como uma forma de correção ou de execução de seus juízos sobre aqueles que se afastam de seus caminhos. A justiça de Deus é uma característica central em toda a Bíblia. Deus é justo em todas as suas ações, e seus juízos são sempre retos. No entanto, a justiça de Deus não é uma justiça humana, limitada e parcial. A justiça divina leva em conta a natureza completa de seus planos, seu conhecimento perfeito e sua santidade. No contexto de Isaías 45:7, Deus está afirmando que ele traz equilíbrio e harmonia no universo, mas também usa as adversidades, como as trevas ou o mal, para cumprir seus propósitos divinos, como juízos sobre o pecado ou como parte de seu plano redentor. Quando Deus fala de criar a paz e o mal, isso pode ser entendido como sua autoridade sobre as condições que afetam o bem-estar humano. Embora ele seja a fonte de bênçãos e paz, ele também permite ou causa dificuldades como parte de sua justiça. Isso se reflete na ideia de que Deus pode trazer punição para o pecado. Mas essa punição tem um propósito: a restauração e a correção. No Antigo Testamento, o termo mal pode se referir a desastres naturais, guerras ou adversidades que Deus usa como parte de seus juízos ou de seus planos. Um exemplo disso pode ser encontrado em passagens como Amós 3:6, onde Deus é descrito como aquele que traz o mal sobre uma cidade, no contexto de juízos que afetam um povo por causa de seus pecados. O mal, então, não é visto como um ato de maldade ou pecado por parte de Deus, mas como um instrumento de sua justiça e disciplina. Deus e o mal moral
A ideia de que Deus cria o mal pode ser difícil de compreender, especialmente se considerarmos o mal moral como o pecado. A Bíblia ensina que Deus é santo e não pode cometer pecado. Deus não é a fonte do mal moral, mas ele usa o mal, no sentido de calamidade ou juízo, para cumprir seus propósitos. O mal moral é resultado da escolha livre do ser humano, mas as consequências do pecado são usadas por Deus para demonstrar sua justiça e santidade. A natureza dos juízos de Deus. Os juízos de Deus, embora severos, são sempre justos. Eles não são arbitrários, mas têm um propósito claro de corrigir, disciplinar e restaurar. Deus, em sua sabedoria, pode usar a adversidade como parte de seu plano maior de redenção. Isaías 45:7 nos ensina sobre a soberania absoluta de Deus, a importância de sua justiça e como ele pode usar as adversidades para cumprir seus propósitos divinos. Embora as palavras criar o mal possam parecer difíceis à primeira vista, elas se referem ao controle de Deus sobre todas as circunstâncias, incluindo aquelas que envolvem juízos e calamidades. A justiça de Deus é sempre justa e sábia, e seu poder é ilimitado. A afirmação de que Deus não pode ser tentado pelo mal é uma ideia central na teologia cristã e pode ser encontrada diretamente nas Escrituras, mais especificamente na carta de Tiago, no Novo Testamento. Vamos explorar o que significa essa ideia, com base nas Escrituras e na natureza de Deus. Em Tiago 1:13-14, encontramos uma passagem clara que diz: quando alguém for tentado, jamais diga, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1:13. Esses versículos afirmam que Deus não pode ser tentado pelo mal, o que significa que ele, em sua natureza divina, não é suscetível à tentação como os seres humanos são. Essa declaração é fundamental para entender a santidade e a imutabilidade de Deus. A ideia de que Deus não pode ser tentado pelo mal está relacionada à sua natureza divina e santa. Deus é absolutamente puro e santo, e sua santidade significa que ele é completamente separado do pecado e do mal. O mal não tem qualquer influência ou atração sobre ele. Ele é imune à tentação, porque ele não possui qualquer inclinação para fazer o mal ou agir de maneira injusta. Além disso, Deus é imutável, ou seja, ele não muda. Malaquias 3:6. Isso implica que sua natureza e caráter são perfeitos e eternos. Ele nunca será influenciado por algo externo, como as tentações que afetam os seres humanos. Ao contrário dos seres humanos, que são suscetíveis à tentação devido à nossa natureza caída e à presença do pecado em nós, Deus permanece imutavelmente bom, justo e santo. A tentação, na perspectiva bíblica, surge da concupiscência, desejos, do coração humano que foi corrompido pelo pecado. Tiago 1:14. Quando alguém é tentado, o desejo interior de fazer o mal é o que abre a porta para a tentação. Por exemplo, Adão e Eva foram tentados no Jardim do Éden porque suas naturezas humanas ainda estavam suscetíveis ao pecado e à desobediência a Deus. Eles tinham livre-arbítrio e, portanto, podiam ser tentados a desobedecer. Deus, no entanto, não tem desejos impuros ou propensões para o mal. Sua natureza é completamente justa e boa. Portanto, ele não pode ser tentado, porque ele nunca desejaria fazer algo contra sua própria natureza. Enquanto os seres humanos podem ser tentados a desobedecer e a ceder aos seus próprios desejos, isso é algo que Deus não experimenta. Além disso, a Bíblia afirma que Deus não é a causa do mal, 1 João 1:5, e ele não pode se envolver no mal. Ele é a fonte de toda bondade e luz, e como mencionado em 1 João 1:5, Deus é luz e nele não há treva alguma.
Isso reforça a ideia de que Deus é completamente distante do mal e, portanto, não seria suscetível a ser tentado por ele. O mal não encontra nenhum terreno fértil em Deus, porque ele é perfeitamente santo e puro. A questão da tentação de Deus também é importante quando olhamos para a vida de Jesus Cristo. Embora Jesus seja Deus encarnado, ele se fez humano, e como ser humano, ele foi tentado. No entanto, Jesus, sendo também perfeito e sem pecado, não cedeu à tentação. Ele resistiu com a palavra de Deus e demonstrou que a verdadeira humanidade pode resistir ao mal e à tentação por meio da dependência total de Deus. Hebreus 4,15 nos diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso significa que, embora Jesus tenha experimentado a tentação como um ser humano, ele, sendo Deus, não foi tentado de forma que ele fosse suscetível a cair ou pecar. Sua perfeição e pureza divina garantiram que ele permanecesse sem pecado, mesmo diante das tentações. Deus é completamente bom e sem maldade. A incapacidade de Deus de ser tentado pelo mal reflete sua natureza completamente boa e justa. Ele não pode ser influenciado ou corrompido de nenhuma maneira. A tentação não é algo que Deus experimenta de forma direta. Como ele não possui desejos ou inclinações para o mal, a tentação, tal como nós a experimentamos, não é algo que se aplica a ele. Isso destaca ainda mais a sua perfeição moral. Deus usa a tentação para testar a fidelidade humana, mas não é o autor do mal. Como vimos em Tiago, Deus não tenta ninguém ao mal. No entanto, ele permite que os seres humanos enfrentem tentações como parte do processo de amadurecimento espiritual. Ele também usou as tentações de Jesus para mostrar sua vitória sobre o mal e oferecer um modelo para a humanidade. A declaração de Tiago de que Deus não pode ser tentado pelo mal revela um aspecto fundamental da sua natureza: sua santidade absoluta e imunidade ao pecado. Deus não é suscetível à tentação porque ele é perfeitamente bom, justo e imutável, enquanto os seres humanos são tentados devido à nossa natureza caída e aos nossos desejos pecaminosos. Deus, sendo perfeitamente santo, ele usa o mal em forma de juízo para nos atrair a ele, no intuito de nos alertarmos quanto aos nossos pecados.